Pastor, na minha empresa é chifre para todo lado, é fornicação, adultério. Esse é um relato que eu ouço sempre. Não apenas isso. As pessoas não estão se satisfazendo com a sua esposa, nem com a esposa dos outros. O homem moderno tem buscado coisas muito pesadas, tem experimentado as coisas mais malucas. Mesmo assim, ele está insatisfeito. O que está acontecendo? Por que o homem está tão pervertido e mesmo assim insatisfeito? Nunca foi tão fácil ter acesso a sexo. E mesmo assim, nossa geração nunca esteve tão insatisfeita. Como explicar esse cenário? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. A causa de toda essa insatisfação crônica é a hipersexualização. Essa abundância de sexo tem deixado o homem insatisfeito. Você abre uma rede social e o povo tá pelado. Sim, até as irmãzinhas, até as mulheres de pastor estão seminuas. Foto de calcinha, biquíni é calcinha, gente, só muda o tecido. Assista este vídeo meu aqui e eu falo um pouco sobre isso. A pastora tá lá de calcinha na internet e com o versículo embaixo da foto, um versículo, né, para sacralizar o que é profano. E os homens também, né, os pastores de sunguinha, camisetinha colada. Enfim, uma irmã querida que nos acompanha do Texas, ela estava aqui conosco no último domingo, participando do nosso culto, e ela estava mostrando, né, contando para mim, como que ela na sua cidade, Austin, nos Estados Unidos. Gente, ela me contando que é um absurdo, ela estava me dizendo que ela viu uma menina esses dias na rua, de calcinha e sutiã, e aí calcinha e sutiã mesmo, coberta apenas por uma, sei lá, um vestidinho todo furadinho, enfim, alguma coisinha lá que no final não cobria nada. É um absurdo. É um absurdo. Hoje, o acesso a conteúdos adultos é a coisa mais fácil que existe. Como nunca foi, né? É fácil como nunca foi. Se antigamente alguém quisesse ter acesso a isso, ele tinha que passar pelo constrangimento de ir até uma locadora, quem sabe chegar lá e dizer, olha, não é pra mim não. Pense numa mulher fazendo um negócio desse. Uma mulher saindo de casa, indo à locadora. Nunca que elas iam fazer isso. Isso jamais aconteceria. Hoje, entretanto, tem até muitas mulheres já consumindo conteúdo adulto. As empresas desse setor já estão preocupadas em fazer filmes voltadas para esse público. É um absurdo, é um absurdo. Então, em primeiro lugar, toda essa exposição dos corpos das mulheres que andam peladas o tempo inteiro, tudo isso leva ao adultério, à fornicação, a coisas muito mais pesadas. Pois, como eu explico na minha série Beleza, a beleza física, ela exige posse. Tiago 1,15 diz o seguinte, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando você olha um IP amarelo, e eu faço isso quando eu ando de bicicleta aqui na minha cidade, subo lá o morro e lá de cima eu olho, tem um IP muito bonito lá embaixo, e eu olho e contemplo aquilo, avisto o esplendor do IP e de toda a minha região, e eu vejo isso e mesmo sem possuir o IP, sem possuir o horizonte que está diante dos meus olhos, eu levanto, pego minha bicicleta e volto para casa satisfeito. Não é assim com a beleza do corpo, a beleza física. A beleza física, ela exige posse, como mostra Tiago. A cobiça quer dar à luz, a cobiça busca consumação. Então, este é um dos motivos que explica essa quantidade enorme de gente traindo, fornicando e praticando todo tipo de coisa pesada, como a gente viu aí essa semana daquele médico psicopata, por sinal eu tenho um vídeo aqui falando sobre ele. Enfim, é a hipersexualização. Isso tem estimulado as pessoas a buscarem cada vez mais no fundo do poço a satisfação para o seu pecado. E a hipersexualização também explica essa insatisfação crônica que a nossa geração está experimentando. A abundância de sexo oferecida ao homem à mesa não tem feito do homem moderno alguém satisfeito. Ele senta à mesa e há de tudo. Tudo que ele puder imaginar em se tratando de sexo e tudo muito fácil, tudo muito acessível. E mesmo assim de barriga cheia, ele continua com fome. Esta é a loucura que o vício gera. Quanto mais você tem, mais insatisfeito você está, mais você deseja ter, mais e você fica nesse ciclo de insatisfação constante. Deixa-me dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Se você for a uma tribo indígena em que está todo mundo pelado, você pode até ficar excitado no começo, por ver aquela oferta abundante do corpo humano sendo exposto. Mas com o tempo, você se acostuma. E agora, o que será necessário para te estimular, se você já recebe um estímulo abundante de peitos e bumbuns em todo o tempo? Ora, antigamente, um homem ele ficaria doido se uma mulher mostrasse a canela. Hoje, o homem moderno vê mulheres nuas de todo tipo, de toda cor e dos mais variados tamanhos, estilos. E justamente por isso,
ele já não consegue mais ficar excitado tão fácil. O sexo, ele é excitante justamente por conta do mistério. Agora, se não há mistério, não há excitação. Por isso, os homens estão tão insatisfeitos em nossos dias. Porque um menino, antigamente, ficaria doido para casar, louco para ter sua primeira noite de amor com a sua esposa, porque ele nunca havia visto a pele nua de uma mulher. Hoje, ele chegou aos 20 anos e já viu tudo. Por isso, muitos deles podem ter até uma linda mulher novinha, com tudo em cima, lá do lado do quarto ali. Mas eles preferem ficar na sala jogando videogame. Sim, já tem estudos falando sobre isso, que os homens preferem videogame a sexo. Os meninos preferem videogame a sexo. O sexo em abundância funciona mais ou menos como uma droga mesmo. Um viciado em crack é um eterno insatisfeito. Por quê? Ele experimentou uma carga de emoção, de excitação mas tão grande, que primeiro, ele está sempre em busca daquela primeira viagem que ele teve. Segundo, ele é um insatisfeito crônico porque tudo mais na vida perde a graça. O que é um pôr do sol comparado com aquela viagem maluca que ele fez, provida pelo crack? O que é um bife mal passado? Para mim é mal passado, né? Para quem gosta de carne é mal passado. O que é um bife mal passado comparado com a carga de emoção envolvida na droga? Assim, todas as alegrias simples e pequenas da vida tornam-se completamente sem graça comparados com o crack, com a droga. Algo parecido acontece com o sexo. O que a sua esposa comum, com estrias, com defeitos, o que ela é comparado com a moça da tela, não linda, perfeita, que faz tudo na cama? O que é a sua esposa do cabelo preto comparado com a moça da internet, que na realidade não é uma apenas, pode ser uma loira, uma morena, uma asiática, uma alta, uma magra, uma europeia? É a escassez. Em se tratando de sexo, é a escassez que provoca o desejo. Na realidade, qualquer coisa é assim, né? Quando você tem abundância de tudo, você pode ter a grande tentação de não mais se sentir satisfeito. É essa abundância de sexo que tem tornado os homens insatisfeitos e os levado a buscar a cada dia mais e mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque eles nunca se satisfazem. Por isso, para você que é ímpio ou que pensa que é crente, o que você precisa em primeiro lugar é nascer de novo se você quer se ver livre dessa insatisfação crônica. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus Cristo. Sim, o que você precisa não é de uma ajuda psicológica, o que você precisa não é de um banho gelado ou de algum tipo de droga para tentar diminuir a sua libido. O que você precisa de fato é ter uma experiência com Deus. O que você precisa de fato é que o poder de Deus venha sobre você. Sim, é isso que nós precisamos, de um milagre, porque o novo nascimento é isso. O novo nascimento não é uma tarjinha na sua testa, salvo. É o milagre da vida de Deus em você. Segundo, você precisa cuidar de seus olhos. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o, disse Jesus. O salmista, indo pelo mesmo caminho, disse o seguinte: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. A ideia de Jesus aqui é de arrancar o olho, é óbvio que é uma figura, é a ideia de algo radical. Ah, sim, será uma luta árdua, terrível, todos os dias para que você tenha uma vida pura. Lembra dos soldados de Gideão? Deus disse que havia muitos soldados, então Deus fez um teste, mandou a Gideão fazer um teste com aqueles soldados. Mandou o povo beber água. Aqueles soldados que meteram a cabeça lá dentro da água foram excluídos. Mas aqueles que levavam a água, pegando água com a mão e levando até a boca, assim ó, e continuavam com os olhos atentos, cabeça erguida, esses eram os bons soldados. Porque, óbvio, é alguém que estava sempre pronto para o combate. Em nenhum momento ele baixava a guarda. Eu não vou te enganar. Eu não vou te enganar. É assim que vai ser a sua luta contra o pecado, principalmente nesta nossa era hipersexualizada. Nem um dia você poderá dar brecha para o pecado. Davi deu um dia. Um dia ele se levantou tarde, e então, enquanto todos iam para a guerra, ele estava de boa, olhou Betseba e arruinou sua vida. Vai ser sim, assim mesmo, todos os dias. Lembra de Jó? A Bíblia fala que Jó atormentava sua alma justa lá em Sodoma, que era um lugar podre. Vai ser assim. Não há outro jeito. Paulo dizia que esmurrava o seu corpo todos os dias. Se você quiser andar em pureza e santidade, vai ser assim uma guerra árdua todos os dias. Algumas vezes você vai cair, você vai errar e você deve levantar quantas vezes for e tentar mais uma vez. E você, pai, você que não quer ver o seu filho viciado nessa, porque sim, o sexo desregrado é um vício, como droga. Você que não quer ver o seu filho perdido, divorciado aí logo em seguida, preocupe-se, em primeiro lugar, com a escola. Segundo,
com as telas. Porque na escola e hoje, por meio das telas, o seu filho recebe uma enxurrada de conteúdo pornográfico. E aqui eu não estou nem falando sobre sexo explícito, não, mas é um conteúdo absurdo de mulheres seminuas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então você precisa cuidar da pureza do seu filho. Porque o sexo é como uma droga mesmo. Eu, por exemplo, se colocar uma carreira de cocaína aqui, eu não vou sentir nada. Por quê? Porque eu nunca usei. O pecado é assim. Agora, se eu tivesse usado, eu teria que travar uma luta contra isso o resto da minha vida. O tempo inteiro sendo tentado absurdamente. Absurdamente. A maioria de nós vai fazer isso e vai ter que lutar assim com o pecado sexual. Mas os nossos filhos, eles também vão lutar. Porque eu também luto. Por exemplo, com a droga. Tá aqui, mas não é aquela absurda, aquela tentação louca. Agora, quanto menos contato eles tiverem com essas coisas podres, menor será o nível de tentação que eles terão. Menor. Assim como em relação à droga. Se o seu filho tem contato com droga, ele pode vencer e vai vencer, mas o resto da vida ele travará uma luta diária. Uma luta diária. Uma luta terrível. O mesmo se dá em relação aos vícios sexuais. Quanto menos contato eles tiverem, mais leve será a vida deles. Você pode ter certeza. E é sobre isso que eu falo muito no meu curso Criação de Filhos e também no homeschooling. Espero que você esteja comprometido, porque o que a Bíblia declara é que o leito sem mácula, ele é uma bênção. Sim, a pureza sexual é que é uma bênção. Tudo isso, essa geração entregue ao sexo, tem mostrado que o que de fato satisfaz a nossa alma é viver em santidade, do jeitinho que a Bíblia declara, um homem com sua mulher, até que a morte separe. Deus abençoe, até o próximo vídeo.